Olá, nós estamos aqui com mais um podcast e numa semana muito especial. Então, hoje nós vamos falar aqui no podcast Estação IFB sobre o Dia das Mães. É uma homenagem que nós queremos fazer para essas pessoas que são tão importantes em nossa vida, né? E que vai comemorar o seu dia no domingo. Claro que nós aqui do IFB temos um carinho muito especial por todas as nossas mães. Então, é um tema que sempre vai, deixar nós, assim, com um carinho muito grande quando nós tratamos dessas mulheres, né, essas mulheres que são mães. E nós estamos aqui também para aproveitar e falar de um projeto que nós trabalhamos aqui no IFB, pensando nessas mulheres, pensando nessas mães. Porque nós sabemos o grande desafio que é ser mãe, né, nos dias de hoje, né, essas imposições que nós temos, né, a gente tem que conciliar as atividades de mãe e atividades também de aluna, de professora, de servidora, né, é um desafio muito grande para nós. E claro, o IFB, né, tem essa atenção especial para elas, então a gente vai falar aqui um pouquinho de um projeto chamado, Ludoif. O que é o Ludoif, né? O Ludoif é uma ludoteca que as mães podem deixar aos seus filhos. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, gente. Quem vai falar isso são 2 especialistas que criaram esse projeto, que está aqui conosco. Mas antes de mais nada, para você que está começando a assistir o nosso podcast, eu vou fazer e que necessita, né, eu vou fazer uma audiodescrição para você acompanhar melhor. Eu sou loira, eu tenho os olhos verdes, meu cabelo também é loiro, é claro, e a pele clara, e estou usando uma blusa estampada, estou aqui no estúdio do IFB, uso óculos, e o meu nome é Nilza. Esqueci de falar logo no início. E eu estou aqui com a Blenda e a Cândida, que são as autoras desse projeto. Vocês podem começar fazendo a sua audiodescrição. Olá, tudo bem? Eu sou a Blenda. Minha audiodescrição. Bom, eu tenho 1,67 de altura, tenho a pele clara, o cabelo curto, crespo, olho castanho. Estou usando um vestido branco de botão. E é isso. É. E você, Brenda, é a coordenadora do curso. Eu sou coordenadora do curso de Pedagogia do Campus São Sebastião, do Instituto Federal de Brasília, É. que foi lá é o berço da nossa ludoteca. A Hum. ludoteca, ela faz parte do curso de Pedagogia, ela nasceu lá. E o curso de Pedagogia, ele foi pensado, né, desde que eu, Cândida, Jennifer, Tereza Alice e diversas outras professoras do Campus São Sebastião, nosso interesse sempre foi, nosso intuito sempre foi a criação de um curso de pedagogia. E enquanto a gente estava fazendo o PPC, que é o projeto pedagógico do curso de pedagogia, uma das características desse curso era ter um espaço chamado ludoteca. E a ludoteca, então, a gente, desde o princípio, a gente já deixou claro que a gente precisaria de um espaço dentro do nosso campus para ser a ludoteca. O que é a ludoteca? Ela é o laboratório didático do curso de pedagogia. Assim como química tem o seu laboratório, biologia tem o seu laboratório, o curso de pedagogia tem a ludoteca, que é um espaço onde a gente faz ensino, pesquisa, extensão, inovação, é um espaço onde as pessoas podem pegar emprestado livros, brinquedos, assim como numa biblioteca, um espaço onde a gente recebe as nossas estudantes do curso de licenciatura em pedagogia, do curso FIC Monitor Infantil, da licenciatura em letras, como monitoras, para que elas desenvolvam pesquisa e extensão. E nesse trabalho, as crianças que frequentam o campus podem frequentar também o espaço da ludoteca. Ah, nesse espaço, Blenda, tanto as mães alunas, como as mães, servidoras também podem deixar, não é isso? E isso é um espaço acolhedor, é aberto para todas as crianças que frequentam o campus, podem ser filhas de servidores terceirizados,
mas principalmente o nosso público, quem mais frequenta a ludoteca são as crianças que são filhas das mães estudantes Estudantes. que frequentam, que o nosso campus, né, Cândida, o perfil dos nossos cursos é muito feminino, muito Hum. frequentado por mulheres. O curso de pedagogia, de letras, todos os técnicos, secretaria escolar, secretariado, o que mais? É, do própria pedagogia, né. Pedagogia, então a gente tem um público feminino muito grande e essas mulheres, a gente sabe que a carga maior do cuidado com as crianças acaba ficando com as mulheres. Então são Aham. mulheres que querem estudar, querem se profissionalizar e muitas vezes não têm onde deixar seus filhos, irmãos mais novos, enfim, e acabam levando essas crianças para o campus. É Ah, muito comum isso em universidades, escolas, as crianças frequentarem os espaços. Então a ludoteca é um lugar seguro, onde aquela mãe, onde muito aquela bom, estudante muito bom. sabe que ela vai poder estar em sala de aula estudando, e a criança está lá com a gente desenvolvendo atividades lúdicas. O IFB ele tem os cursos são manhã, tarde e noite. Isso. Nesses 3 períodos, as mães podem deixar? Sim, quando a gente começou a ludoteca, em 2000 quando a gente começou os atendimentos na ludoteca, a gente começou com um trabalho Isso voluntário. foi quando? Isso foi entre 2018 e 2019. Ah, A gente começou a fazer os atendimentos, porque antes disso a ludoteca já funcionava como um espaço de pesquisa. A gente começou com voluntárias e o trabalho foi crescendo e se destacando até o ponto que a gente foi adquirindo bolsas de extensão, patrocínio. Também um dos nossos patrocinadores é o Sinasef, o sindicato. Ele patrocina uma bolsa para a gente poder ter as nossas monitoras. Então, a ludoteca, o nosso plano, agora em 2023, ela está funcionando vespertino e noturno. Noturno é o turno mais cheio de todos, olha. é onde tem Hum, mais demanda por crianças. aham. E a gente já está no nosso processo para também abrir no matutino, porque existe essa demanda para as Também. crianças que frequentam o campus e é uma oportunidade incrível de trabalho, de experiência para as nossas monitoras que são estudantes, porque ao mesmo tempo que elas estão no campus para estudar e elas já permanecem lá com uma bolsa para desenvolver um projeto de extensão. Então é uma maneira de você ter a permanência e o sucesso, o êxito, tanto das nossas alunas que não são mães, quanto das nossas alunas que também são mães. Sim. E nós estamos também aqui com a professora Cândida, né. A Cândida, você atualmente não está mais aqui no IFB, mas é também uma das autoras, né, desse projeto, que trabalhou e batalhou bastante por ele. Hoje já está na UNB, né, já com outros projetos, mas, continua trabalhando nessa causa das mães, né, trabalhadoras, Isso, alunas e trabalhadoras, né. isso, Nilza. Bem, eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, cabelos crespos na altura do ombro, que agora estão molhados, porque eu tomei banho antes de vir para cá. E eu estou usando um vestido com flores coloridas num fundo preto, e estou aqui também com o fundo do estúdio do IFB. Então sim, Nilza, eu fui professora, fui docente do IFB Campo São Sebastião por 10 anos, né, agora eu estou na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, mas, eu tive uma experiência muito boa, muito importante para minha trajetória profissional, e um dos destaques, com certeza, foi a participação no curso de pedagogia e a idealização e ajuda ali, participação na equipe que tocou esse projeto, né. Então, complementando um pouco a fala da Blenda e chamando atenção aqui também para o nosso tema, que é o das mães, né, Dia das Mães, esse sempre foi um tema, muito caro para mim, eu dediquei minha pesquisa de doutorado a esse tema. Então, a gente sempre pensou a ludoteca como esse espaço de garantia de direitos às crianças e às mães, né. Então, antes ainda, quando a ludoteca era um sonho, e antes mesmo do curso de pedagogia ser iniciado, a gente já via aquela realidade das mulheres, mulheres trabalhadoras, mulheres que estavam buscando uma formação, mas que se deparavam também com essa demanda de lidar com uma
atribuição que muitas vezes a gente sabe na nossa sociedade é colocada ali, né, a cargo da mulher, que é o cuidado com os filhos, né, toda a questão da manutenção da casa. Então a gente sempre foi muito atenta a essa, por um lado, vontade das mulheres de se dedicar à sua trajetória profissional e pessoal também, porque a gente sabe que, eh, uma formação, ela além de ser, uma coisa importante na trajetória profissional da mulher, também é na trajetória pessoal dela sentir que ela está se desenvolvendo, que ela está adquirindo novas habilidades, toda a questão da rede social. Então a gente percebia isso e, ao mesmo tempo, era muito sensível a esses obstáculos que essas mulheres enfrentavam. Então a gente tinha ali crianças em sala de aula, às vezes, hum, com uma dificuldade ali do professor entender, né. Então tudo isso a gente já estava atento quando começou o curso de pedagogia, né, porque então antes a gente já tinha os cursos técnicos e tudo. E aí foi o perfeito, porque ao mesmo tempo a ideia de ter uma ludoteca funcionaria como um laboratório, como a Blenda disse, né, um lugar para a gente desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão, e uma possibilidade da gente atender essa demanda das mulheres mães, pensando na garantia de direitos, na garantia de direito à educação dessas mulheres, né. Então, a gente tem escutado muito, na atualidade, aquela frase que eu gosto bastante dessa frase, só que a gente tem que pensar o que que ela significa, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né. Não sei Hum. se todo mundo que está escutando, acho que é um provérbio africano, pelo menos quando aparece no É. meme lá, provérbio africano, não sei exatamente de onde é, mas é uma frase muito verdadeira quando a gente pensa que, a mulher não pode ser a única responsável pela criação de uma criança. E aí o IFB ele entra em que lugar? Com o papel do Estado, né, o papel do Uhum. Estado que entra na formação dessa aldeia, para auxiliar, para dividir, compartilhar com essa mãe as tarefas relacionadas ao cuidado e à educação de uma criança, assim como a gente tem a escola, assim como a gente essa mulher precisa também de uma rede de apoio comunitária, a gente pensou, né, o que que a gente faz, o que que é o nosso papel enquanto Estado, né. E aí, Uhum. então, todas essas questões estão ali, relacionadas nesse projeto, que como você pode ver é um projeto complexo, é um projeto que a gente, olha para várias frentes, né, muitas pessoas olham e falam assim: "Ah, um lugar para deixar as crianças", mas tem todo esse pensamento, toda essa elaboração por trás. Assim, aproveitando essa sua fala, eu sou mãe já de Uhum. 2 mulheres, né, e também sou vó. E eu me lembro bem que quando minhas filhas eram pequenas, que eu estudava, né, ensino regular ainda, né, fazendo uma pós-graduação, eu levava a minha filha para a sala de aula. E o ano passado, quando eu fui lá na inauguração da ludoteca, eu falei: "Meu Deus, como eu queria uma dessa da minha época", assim, onde eu estudava, né. Porque é um projeto fantástico e é um projeto que ajuda muito, né, a mãe. Mas aí, aproveitando a sua fala, eu queria, que vocês destacassem, porque não é só aí a gente está preservando o direito da mulher, não só isso, a gente está preservando também o direito da criança. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, quais são as atividades, né, porque igual você falou, não é um lugar que deixa a criança e a criança fica lá como se fosse um parquinho, não, né. Então, quais são, né, as atividades que são desenvolvidas lá para essas crianças? Queria que vocês dessem, pode ser qualquer uma das 2. Uma rotina, assim, né, as crianças É. elas chegam, a gente faz uma roda, o nosso espaço, ele, assim, ele não é uma creche, não é uma escola de aplicação, ele é um espaço lúdico. O que que isso significa? Que é um espaço da brincadeira, principalmente do livre brincar, da Uhum. brincadeira não direcionada. Então ele é um espaço onde a gente tem mesas, onde a gente tem cadeiras, onde a gente tem tapete com almofadas e livros, então a É gente lindo recebe lá. é lindo. A gente recebe as crianças, elas se sentam na roda, a gente conversa com elas, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Quando chega uma criança nova, se apresentam. E a ludoteca é tão bonita, tem tantos brinquedos que as crianças chegam lá, elas querem brincar e elas querem
tem supermercado, tem casinha, então tem a área dos brinquedos que é de faz de conta, a gente tem o espaço que é da contação de histórias, a gente tem um espaço onde as crianças podem usar tintas. Então, o que que a gente faz com elas? A gente segue uma rotina que não é rígida. A gente recebe essas crianças, a gente deixa elas brincando, se entrosando, a gente vai conversando com elas, entendendo que tipo de brincadeiras que elas gostam. Daí a gente propõe jogos. E como as crianças têm idades muito díspares, entre 3 e 11 anos, normalmente elas, em alguns momentos, brincam juntas, e em outros momentos Uhum. elas brincam separadas em grupos de acordo com a idade. Então, os pequenos costumam se reunir para as brincadeiras que eles gostam, os maiores costumam gostar de jogos de mesa. Depois a gente leva as crianças para fazer um lanche, a gente aproveita que Brasília tem esse clima seco quase o ano todo para fazer piquenique. E a gente conseguiu construir um parquinho dentro do nosso Pois é, campus, muito que é bom. um espaço maravilhoso. Uhum. Esse recurso veio de uma emenda parlamentar, então, com esse recurso de emenda parlamentar, a gente reformou toda a sala da ludoteca e construímos um parquinho. Então, o nosso espaço ficou ainda mais acolhedor. Então, a gente tem esse momento de brincadeira no parquinho, depois a gente leva as crianças para elas lavarem as mãos, aprenderem sobre a higiene, a gente faz um lanche compartilhado, normalmente como um piquenique, e a gente sempre propõe para elas, para as crianças, atividades que estejam ligadas à musicalização, à leitura e contação de histórias. A gente não pega um desenho, assim, tira xerox e sai Uhum. entregando para elas pintarem todos os desenhos iguais, não, a gente quer que elas se expressem, que a gente descubra tintas, a mistura de tintas, o que cores podem formar, vamos observar a natureza, vamos coletar gravetos, flores, para a gente construir um móvel, o que a gente pode brincar sem arrancar das plantas. Então, é um espaço mesmo, assim, onde as crianças têm vivências educativas, lúdicas, musicais, matemáticas, de teatro. É um espaço mesmo de Nossa, livre expressão. elas devem ficar assim: "Mãe, você não vai para aula?" Então, tem criança realmente que não quer sair, Não quando quer os pais sair. chegam, elas não querem ir embora, as Eu mães chegam, e porque é um espaço, é bonito e acolhedor, e o que deixa o nosso espaço, mas assim, mesmo antes da reforma, quando ele não era assim esteticamente o que a gente considera uma aham. sala bonita, ele era uma sala bem precária mesmo, o chão era quebrado, era muito, mas mesmo assim era um espaço tão acolhedor, porque a gente gosta tanto, a gente se dedica profundamente a esse projeto Hum. de extensão dentro do âmbito do curso de pedagogia e do Então, Campo São Sebastião. E assim, as monitoras que estão lá com a gente, elas são parte fundamental. aproveitando, era essa a minha próxima pergunta, né, porque a gente tem esse outro lado, que vocês com esse projeto, vocês estão dando oportunidade para as alunas, né, os alunos de licenciatura, atuarem já na área deles, né. Como Isso. é que é? Como que isso acontece, né, como que eles veem essa oportunidade? Que Eles, é principalmente importante. os alunos do primeiro semestre, acho que são mais interessados, e também acho que os alunos do curso de letras, eles também ficam muito interessados em ter logo esse contato com a criança, porque no curso de pedagogia, as nossas alunas normalmente conseguem estágio em escolas com muita facilidade, assim, e logo nos primeiros semestres, mas os alunos de letras e dos primeiros semestres de pedagogia, também do FIC Monitor Infantil, eles se sentem assim, eles gostam de ter, ficam muito felizes de ter um espaço onde eles vão poder, onde não tem a rigidez de uma escola Hum. tradicional, uma escola estruturada, de um ensino tradicional. É um espaço de criação mesmo, espaço criativo, e de ter contato com as crianças e de poder meio que colocar em prática o que eles Uhum. estão aprendendo sobre psicologia, sobre comportamento, sobre jogos e movimento. Eu vou complementar a sua fala, Brenda, que a gente também sempre teve muita atenção no acompanhamento dessas Hum. monitoras. Então, a gente sempre fez, eu acredito que ainda está assim, Sim. né, reuniões semanais, então, Muito em que importante. a gente debatia diversos temas ou deixava que elas trouxessem as questões que estavam ali, de alguma forma sendo mais desafiadoras. Então, era também um momento de formação para elas, tanto de, né, aplicação, mas uma prática refletida e acompanhada de perto pela nossa equipe, né, que tinha ali sempre em torno
de 3 ou 4 professoras pelo menos, e então a gente se revezava, mas para sempre ter alguém ali conversando semanalmente, fazendo planejamento junto, né, ou, Uhum. no meu caso que sou da psicologia, conversando sobre o comportamento das crianças e instruindo, às vezes, quando era o caso, alguma conversa, com os responsáveis por aquela criança. Então, era uma preocupação, né, é uma preocupação de dar esse apoio, dar esse suporte, que isso realmente seja um momento de reflexão, de atuação e reflexão para essas, eh, professoras em formação, né. Uhum. Isso. Eu percebo que é uma riqueza muito grande esse projeto, né, que ele abarca, né, assim, todos os atores aí envolvidos, né, e é fantástico, fantástico. E você, Cândida, colocou isso no papel, né, escreveu um e-book, é uma das organizadoras desse e-book, não é isso? Sim. Ele foi publicado pela nossa editora, a editora FB, e está sendo Isso. distribuído gratuitamente, né, para Isso. quem quiser até servir como exemplo, né. Você quer Isso. falar um pouquinho pra gente desse livro, desse Sim. e-book? Esse e-book foi organizado pela professora Mônica, que também ela não pôde estar aqui hoje, mas é uma também das idealizadoras, né, Quem das são as nossa, idealizador vai sair trava-língua. a professora Mônica Padilha, Certo. Tereza Medeiros, Uhum. a Teresa Bernadette, que é professora de de artes. artes também, agora Olha, ela tá junto, a professora Blenda e eu, né. todas do campus São IFB Sebastião. São Sebastião. Isso, Muito agora bem. eu tô fora, mas pelo tempo em que eu estive lá, eu sempre fiz questão de participar e agora eu Uhum. tô admirando aí um pouco a distância, mas já pensando também em parcerias. E aí, Certo. com relação ao e-book, foi uma iniciativa que a professora Mônica teve e me chamou para ajudá-la nessa organização. E aí a gente queria, uma obra que refletisse justamente essa variedade de temas, essa riqueza de experiências, né. Então a gente tem desde capítulos que vão tratar mais especificamente da infância, do lúdico, do livre brincar, até outros que vão falar um pouco mais dessa questão, da divisão sexual do trabalho, da sobrecarga que as mulheres enfrentam, da necessidade que elas têm, né, de que o Estado provenha também, apoio e enfim, que não só um apoio, mas que participe, né, dessa, educação das crianças da comunidade. E temos também parceiros externos, que também é uma característica da ludoteca. A gente sempre estabeleceu parcerias com outras instituições comunitárias, então tem a Ludocriarte, que é uma ludoteca muito, assim, um projeto Fantástica. fantástico que Hum. já tem há vários anos, já está bem consolidado, então a gente se inspirou logo no início, antes mesmo de iniciar a Ludoif, a gente já estava estabelecendo, contato, parcerias e isso deu prosseguimento, então tem um capítulo lá que é do Isaac, que participa da Ludocriarte. Então temos também, capítulos, de colegas nossos da Letras, que vão falar sobre literatura infantil. Então é uma obra bem interessante, ela está disponível no site da editora do IFB para qualquer pessoa acessar. Temos também alguns exemplares que a gente sempre que tem alguma oportunidade a gente distribui. E já estamos também essa obra que é interessante é que ela deu uma visibilidade também para a ludoteca aqui do IFB. Uhum. Nacionalmente, nós já fomos convidadas a participar de obras de, pessoas que estão Fantástico. estudando isso em outros lugares do país. Então é importante a gente, Uhum. Inspirar, difundir, né. inspirar. E Muito Isso. bom, também muito serviu bom. como pontapé para a criação de ludotecas nos outros campi, que eu acho que Aham. isso seria Sim, sim. muito importante que cada campus do Instituto Federal de Brasília e dos institutos federais Uhum. pudessem contar com esse espaço, que é um espaço de ensino, pesquisa, extensão e de acolhimento para as mulheres mães e Ah. estudantes. Ou então, nós já temos, acho que se eu não me engano, mais 2 em processo de implantação, né, já deve estar Isso. para abrir, né, que se eu não me engano, é Campus Brasília e Campus Samambaia, né. Uhum. E
com a expectativa de que outros campi também tenham, né. Isso. E, assim, espero que seja, assim, o projeto fantástico, né, espero que, inclusive, esse podcast ajude as pessoas a se inspirarem, entender a importância, né, abracem essa causa, porque, como nós vimos aqui, é um projeto que beneficia toda a comunidade, né, toda a sociedade. Então, é uma expectativa para o futuro seja essa, né, que seja inspirador. E então, assim, para nós finalizarmos, né, para nós encerrarmos, quero passar a palavra se vocês querem deixar alguma mensagem, né, falar alguma coisa para finalizar. Cândida. Uma coisa que me veio aqui na cabeça, que muitas vezes as pessoas falam assim: "Poxa, mas por que vocês falam só das mães e não falam dos pais?" Eu falo assim: "Mas a gente Verdade. adoraria falar mais dos pais, a questão é que a gente tem uma realidade que está dada, né, a gente luta para mudar, mas a gente também não pode, invisibilizar a realidade concreta que a gente observa, que é de mulheres, que Uhum, que se veem muitas vezes sozinhas, nessa função. é E verdade. quando elas buscam um sonho, quando elas buscam uma formação que vá, né, possibilitar uma série de conquistas na vida delas, elas se veem desamparadas. Então a gente quer muito que no futuro a gente faça um podcast desse no Dia dos Pais também, Sim, mas para sim. isso a gente precisa, né, então a gente vai fazendo uma modificação, estrutural e na sociedade a gente percebe que a ludoteca é um pequeno passinho nessa tentativa de consolidar a como que a tarefa, né, de educação, criação de crianças é uma tarefa comunitária que precisa de rede de apoio e o Estado é um ator, fundamental nesse quesito. Muito bom. Acho que um dos maiores investimentos que você pode fazer realmente são nas mulheres, em educação de mulheres, de meninas, desde cedo. E acredito que a ludoteca é esse espaço que é gerenciado por mulheres e a maioria das nossas monitoras são mulheres, a maioria das nossas alunas são mulheres. Porém, como a Cândida disse, esse espaço ele é acolhedor, ele está lá para todos e todas, homens, mulheres, meninos, meninas, e a gente quer mesmo a participação de todo mundo para que a gente possa continuar o nosso projeto. Muito bom, realmente é fantástico, fantástico mesmo. E eu quero muito agradecer vocês 2 pela presença, parabenizar por esse projeto, assim, ele é um projeto que emociona. Eu que, sou mãe, como eu disse aqui, né, e vó, que estou vivendo isso nesse momento, né, revezo com a minha filha para cuidar da minha neta, vejo essa necessidade, né, que, nós precisamos de mais espaços como esse nas instituições, não só de ensino, né, como nas empresas. As empresas, o dia que elas começarem a ter essa consciência, vão ver que vai ser muito mais produtivo, né, que uma mãe tranquila, ela produz muito mais, né. Não somos ineficientes porque somos mães, né, nós só temos muitas ocupações. Então, se nos derem essa oportunidade, a gente domina o mundo. Exatamente. Então, Com certeza. muito, muito obrigada por tudo isso. Eu gostaria de parabenizar todas as mães. Nós vamos deixar aqui os links de tudo que nós falamos aqui, nós vamos deixar os links salvos para quem quiser, ter mais informações, quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, pode entrar em contato com a IFB, pode falar, né, com as nossas professoras, que elas estão sempre disponíveis, pode ir lá visitar, né, Brenda? Pode visitar a ludoteca, seguir a gente no Instagram Ex também. exato, porque é um espaço realmente para ser seguido, tá, gente, para se inspirar. Então aproveitem, aproveitem, vocês já vão pegar aí um trabalho meio caminho andado, não é isso? Uhum. Então aproveitem e se inspirem mesmo. E um feliz Dia das Mães, para todas as mães, mas em especial para as nossas do IFB, né, as nossas alunas, nossas servidoras e todos que trabalham aqui. Um grande abraço, gente. Um abraço, Um pessoal, abraço. obrigada.